Estão fazendo literatura para que você mude a sua forma de pensar. É como se utilizasse a literatura da mesma forma que fizeram a lavagem cerebral com Alex numa Laranja Mecânica, só que utilizando a literatura. No caso do Alex era o cinema, eram as imagens. No caso da literatura, é o texto. Desculpe, gente. Sou editor de uma folha literária. Literatura de alto giro não se presta para isso. Em hipótese alguma. Parou agora. Parou. Parou. Mas já deu para perceber que serão 5 noites e 3 matinês no mais fino e fidalgo reinado de Momo. Porque hoje as pessoas estão com excesso de autonomia e revolte. Estão gritando, estão berrando. Tem uma máquina de lavar aqui do lado. Então, uma beleza. Parece uma turbina de um Boeing. Está levantando o voo no Heathrow, no Galeão. Olha, gente, tá uma beleza. Se bobear, teve até Defesa Civil. Emoção de morar na Vila Belmiro. Certo, gente? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Cafezinho. A cor da caneca vocês vão entender na segunda parte. Nossos amigos cachorros participando aqui. Caneca laranjinha vocês vão sacar na segunda metade do nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, madames e messias, a mais um bate-papo, nosso editorial do The Talk de toda sexta-feira. Nem preciso fazer aquele pedido. Veja isso. Veja isso. Essa é a vida. Essa é a vida do mundo tomado pelos cachorros. Maravilha, né? Aliás, você que é romancista, né? Porque tem pessoas gritando aqui do lado. Beleza. Né? Você que é romancista, tá aqui um tema para o seu próximo romance. O que seria o mundo dominado pelos cachorros? Os supermercados trocados pelas pet shops. Não há mais feijão, não há mais arroz. Esquece aquele bife com ovo, batata frita. Só tem ração e patê de gato. Pra geral. Tá vendo? Tô dando um tema aí para vocês fazerem uma distopia do mundo onde a pet shop venceu. Tomado pelos cachorros. Que participam do nosso bate-papo toda sexta-feira. Como vocês já sabem, eu sempre peço, faço esse pedido para vocês, né, de um pouco de paciência e de abstração dos sons ao redor, né, para que vocês possam garantir essa chance que este humilde editor pede a todos vocês. Tenham um pouco de paciência. Acabaram de ligar a máquina de lavar da hospedagem aqui do lado. Chuteiras, calções, meiões, camisas de times. Dá para pegar o som ou não? Acho que não dá, né? Mas enfim. Sons estranhos ao redor, a gente sempre faz esse pedido no início do nosso bate-papo, né? Por favor, abstraiam os sons ao redor. Muito obrigado já de antemão. Obviamente que isso aqui também acabou virando uma piada, porque quem acompanha os nossos bate-papos toda sexta-feira acaba dando risada, né? Porque eu começo o nosso bate-papo sempre pedindo uma chance, uma oportunidade, um voto de confiança para você que está sempre com a gente toda sexta-feira no nosso bate-papo, tipo, dá uma chance porque o mundo está revolte e excessivamente autônomo.
é a inteligência humana, não é artificial. E aí acaba entrando esses sons totalmente amalucados, funk carioca, máquina de lavar. Não sei se o som tá chegando para vocês. Acho que deve estar, né? Enfim, e essa é a vida nos grandes centros urbanos. E esqueçam o silêncio. E aí essa falta de silêncio acaba entrando, né? Acaba microfone adentro, interferindo na boa condução do nosso bate-papo. Então, por isso que eu sempre começo todos os nossos bate-papos com o famoso deem uma chance para esse humilde editor e abstraiam os sons ao redor. Tá bom, gente? Enfim, gente, brincadeiras à parte, palhaçada à parte, algumas explicações antes da gente fazer a apresentação do número 8 do The Talk, tá bom? Eu sempre faço um videozinho ou no dia do lançamento ou no dia seguinte, no máximo no dia seguinte. Só que no dia seguinte foi um domingo, 1º de maio, dia do trabalhador. Fez um solzinho bacana no lugar onde eu moro, né? Você que está assistindo no YouTube já deve ter visto assim, Santos, né? Mais precisamente no bairro de Vila Belmiro, tá bom? E resolvemos antecipar a comemoração, a semana de comemoração do dia de nossas mães, do Dia das Mães, tá bom? E aí, aquela coisa, né? Pela primeira vez em um ano, a doença não estava interferindo no bom andamento da vida social da família, resolvemos aproveitar. Começou a semana, problema aqui, trabalho acolá, etc, etc. E também estou devendo uma resposta para nossa querida Maria José Goldschmidt, que me pediu um resgate de alguns textos que estão aqui comigo, só que eu preciso enviar para a nossa querida amiga Maria José Goldschmidt, mandar esses textos para a caixa postal dela, né? A recuperação de um texto que estava no número 2, mais um outro, não sei se ela conseguiu recuperar, mas eu preciso dar essa resposta, né? Quem sabe sexta-feira, mais tardar sábado, a gente já consiga resgatar alguma coisa. Enfim, é aquela semana tumultuada, algumas notícias ruins, etc, etc. Tem de resolver assunto, tem de cuidar da casa, tem um monte de coisa no meio do caminho. E acabou que eu pensei assim, olha, vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. Vamos fazer o seguinte, eu consegui me enrolar no próprio cabo, mas tudo bem. A gente deixa tudo para sexta-feira, que aí a gente faz o nosso bate-papo e já apresenta na primeira metade do nosso bate-papo a edição número 8, que já era para ter sido apresentada no sábado, no mais tardar domingo, dia 1º, e não agora no dia 6. Mas, como sempre é tempo, vamos à apresentação do nosso número 8. Tá bom, gente? Nosso querido número 8 e alguns pequenos comentários, tá bom? Além disso, também avisando a vocês todos, primeiro, tirem as crianças da sala hoje. Deve escapar alguns nomezinhos meio complicados, tá, gente? De vez em quando saem, escapa um palavrão aqui, escapa um palavrão lá, aquela coisa, né? Então, né, tenta ver o que dá para fazer aí, para colocar no fone de ouvido, não ficar com a caixa de som ligada, que de vez em quando sai alguma coisa, tá bom? E hoje eu vou eu até tentarei fazer tudo em 50 minutos. Acho difícil por causa da segunda parte, tá bom? Então, vai ser longo. Você pegue, caso você sofra de problemas de coluna, lombar, hemorroidas, pega lá o seu pneuzinho de lambreta, né? Para poder salvar a la derrière, né? O bumbum não colar no osso, tá bom? E porque será um bate-papo longo, quase que um especial de Dia das Mães, tá? Acredito que eu consiga fazer tudo até 1 hora, quem sabe. Mas será longo, por causa da segunda parte. Então, se você está sem tempo, há um recurso no YouTube que é o assistir mais tarde. Por favor, coloque o nosso vídeo, legal? Para o assistir mais tarde, porque não garanto que seja um vídeo
curtinho dessa vez. Em geral já não é, né? É 40, 50 minutos, eu fico falando pra cacete, vocês ficam de saco cheio dessa falação minha. É um troço, né? É um troço. Mas tudo bem, vai. Vamos nessa. Provavelmente deve durar em torno de 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. Então, gente, relaxa, confie em tio Celinho, que vai dar tudo certo no final do passeio. Divirtam-se bastante, tá bom? Mas acho que vai ser longo. Tá sem tempo agora, põe na fila. O famoso põe na fila. Assistir mais tarde. Tá legal? E vamos à edição do nosso querido número 8, que é esse que está na tela. Eu vou começar a trabalhar um pouquinho com o zoom aqui, já eliminando de cara logo de capa, de cara logo na capa, o nosso querido entrevistão, tá bom? O nosso querido Williams Wilson. Esse aqui é o The Talk número 8, tá bom? Lançado no último sábado, 30 de abril. Tem alguns detalhes aqui que a gente precisa apresentar. Troquei um pouco as letras. Quem estava acompanhando os estudos de capa já tinha sacado, né? Que não estava muito feliz com as letras. Quem está acompanhando a gente no Facebook acaba recebendo o tal do conteúdo exclusivo, tá bom? E nesse conteúdo exclusivo eu já tinha feito alguns comentários que eu ia fazer algumas mexidas na capa. Eu não estava muito satisfeito com algumas escolhas e tal. A gente sempre, em cima da hora, acaba fazendo mexidas, tá bom? E eu fiz a mudança do tipo de letra, né? Da fonte, o pessoal chama de fonte, né? Com o nome dos nossos escritores que participam dessa edição número 8. E o querido entrevistão. Aí sim, quem é que aparece no entrevistão? O Williams Wilson, a gente já vai falar dele e do trabalho dele daqui a pouco. Uma das frases que rolou no entrevistão, tá? Para essa semana que entra, eu devo terminar de editar o The Talk ao vivo, tá? Com o entrevistão. Do nosso bate-papo com o Williams Wilson. Deve entrar essa semana, essa segunda semana de maio. A partir de segunda, terça-feira, talvez já vá para o ar. O The Talk ao vivo com o entrevistão do Williams Wilson, que gerou essa participação dele como entrevistado. E daqui a pouco vocês vão entender por que o Williams Wilson está no entrevistão. Pois bem, gente, no mais, temos aqui a seguinte situação. Vocês estão olhando para isso aqui. E, Marcelo, isto aqui, The Talk, folhetim literário, é um álcool em gel? Sim, é um álcool em gel. É um super higienizador, nem sei se eu escrevi isso, de higienizador de mãos para espíritos que há muito caíram de podre. É um sensacional produto para você não pegar mais germes nenhum de qualquer coisa, certo? É um produto que elimina 99,9% dos germes da baixa literatura. Este aqui, gente, é uma das ideias, uma das linhas visuais dessa edição do The Talk número 8, que já começa pela capa. Nós temos aí um vidrinho de álcool em gel. Mais um cafezinho aqui. Que maravilha. Café sempre divino. E a ideia era trabalhar com fotos e trabalhar com imagens de fotos. Sobre uma. Não é perspectiva, não tem perspectiva nenhuma, gente. Não estou achando a palavra. Sobre uma linha visual baseada em embalagens, naquilo que são chamados de mock-ups, ou mock-up, tá? Que nada mais é do que uma embalagem sem o rótulo. É uma embalagem sem a cor, sem o rótulo, sem o design. Que você pega aquela embalagem em branco e monta o rótulo, o design, aquilo que você quiser fazer, tá bom? Então é isso. Então já de capa, a gente tem o quê? Um vidrinho de álcool em gel
onde a gente põe a nossa mensagem ali no rótulo, na embalagem e tal. É uma espécie de utilização de bens de consumo customizados. A gente vai lá, trabalha com coisas parecidas com Canvas, coisas parecidas com Pixar, coisas parecidas com Photoshop, tudo de graça, tá, gente? Que eu não tenho dinheiro para assinar nada desse tipo de coisa. E dentro dos recursos que estão disponíveis, a gente vai lá e faz as devidas alterações, tá bom? Vai ter umas imagens de mock-ups de sapato, de projétil de fuzil, vocês vão ver. A gente vai folheando e a gente vai vendo esses mock-ups espalhados ao longo da edição, tá bom? É isso. É uma customização de bens de consumo. Essa foi a linha visual dessa edição número 8, tá bom? Aqui de capa, eu tenho algumas coisas que ainda preciso mexer. Olhei, não gostei muito, não estou gostando até agora, mas vou mexer daqui a pouco, tá? Sexta-feira é dia de trabalho, tá, gente? A gente trabalha também na sexta. Com uma linha um pouco mais história em quadrinhos, que é uma linha que eu não sei se eu manterei, porque isso aqui é meio que um ensaio para edição número 9, mas não faço ideia se manterei essa linha. Tá bom, gente? Precisa de uma conjunção astral de todos os textos enviados para mim terem uma pegada pop, uma pegada HQ, uma pegada história em quadrinhos. Em geral, o que, que acontece? Você pega, por exemplo, um dos textos dessa edição, que é o Até a Eternidade, da Madeleine Alves, que fala de fins de ciclo, a saber, a morte, né? Inexorável para todos nós, né? Líquido e certo, a morte líquida e certa para todos nós, né? A gente já sabe que não ficaremos para a semente definitivamente, temos que enfrentar a nossa própria morte, a morte dos nossos amigos, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos. Isso acontece também, tá? E aí não dá para um texto que tem uma certa densidade por causa do tema, colocar aqueles ícones de história em quadrinhos numa história que de repente o tempo é outro, o tom é outro. Fiz esse ensaio na abertura, no expediente e no index, mas eu não sei se eu manterei isso para o número 9. Estou querendo trabalhar isso com o número 9, mas não tenho certeza, porque eu dependo muito do tom dos contos que serão enviados para a próxima edição, que será 30/31, 30 de junho. Tá bom? Então, talvez eu mantenha, já meio que fazendo esse ameaço aí na frente de vocês. Talvez eu mude completamente. Depende muito do texto, depende muito do meu estado de espírito no mês de junho, tá? Para saber se eu mantenho esse estudo que está aí ou se eu continuo, tá bom? Aqui é mais um detalhezinho para vocês, né? Um comercial de canetas, canetas The Talk, Luxurious The Talk. Se não tem computador, use a caneta, tá bom, gente? O editor, na verdade, ele curte bastante o computador, tá? Mas se você não tiver computador, mande o seu texto para a gente. A caneta, lápis também é aceito. Aqui é um mock-up de um livro, que eu fiz uma montagem, da Maria José Goldschmidt. Fiz aqui uma distorção muito da malucada, para poder caber na página inteira. Até que ficou legal. Tem alguns detalhes aqui que ainda também preciso corrigir. A Maria José Goldschmidt com o Floquinho, tá? Nos Alfarrábios de Maria José Goldschmidt, uma história que me chamou bastante atenção pelo tom e pelo estilo, tá? Apesar de ser um texto muito curtinho, são somente essas 2 páginas, é impressionante como a Maria José Goldschmidt ela consegue sair da sua condição de, sei lá, tá difícil hoje em dia, viu, gente? Tá sumindo os nomes, a velhice, o Alzheimer é terrível. Gente, ela é ucraniana. Gente, ela era apaixonada por. Eu não vou. Não, é melhor não fazer fofoca da Clarice Lispector, né, gente? Eu sei das fofocas, mas é bom guardar para mim, né?
Tem umas historinhas, principalmente aquelas contadas pelo senhor José Paulo, José Paulo não, Pedro Paulo Sena Madureira. É bom eu guardar para mim essas historinhas de Clarice Lispector. É impressionante como Zezé Goldschmidt ela sai da forma, do tom, do estilo Clarice Lispector e consegue ir para Pet Sematary, por exemplo. Né? Também esqueci o nome do autor, extremamente famoso. Um, dois, três, Marcelo, vamos aí chacoalhar a memória. Stephen King, autor de Pet Sematary e tantos outros, né? Grandes sucessos da literatura que foram adaptados habilmente para o cinema. Tá bom? A Maria José Goldschmidt ela consegue jogar nas 11. É um negócio impressionante, não vou dar spoiler. Vá ler o número 8. Tivemos que caprichar de novo na página par com um mock-up do nosso comercial de pisantes. Olha que bonito, sapatinhos The Talk. Olha por onde anda, criatura. Olha aí, rapaz. Vai estragar o sapato todo, pelo amor de Deus. E aqui a chamada de Até a Eternidade. É um vidro de perfume que a gente trabalhou, fez um monte de corte, meteu fundo transparente, mexe daqui, corre de lá e tal. É um vidro de perfume Até a Eternidade. A grande casa, que não é a casa Chanel, é a casa Madeleine Alves, que está trazendo, agraciando o nosso número 8 com o seu inesquecível Eau de Parfum, né? Que maravilha. Eau de Parfum Até a Eternidade de Madeleine Alves. Então, se vocês forem, né, prestar atenção, tem detalhezinhos aqui. O nome do autor está embaixo do Eau de Parfum, Até a Eternidade, tem as flores e tudo. E aí resolvi também aproveitar o fundo para trabalhar com o texto da Madeleine Alves, tá bom? Que também é um texto excelente, só que é um texto de reflexão, tá, gente? É o texto quando a gente chega no nosso último dia. É o texto quando os nossos pais, as nossas mães, as pessoas que a gente ama tanto, chega ao último dia. Vou parar por aqui, que eu já estou começando a chorar, porque estou num momento muito sensível da minha existência. Aí vamos para a alegria. Por isso que eu gosto do Dr. André Simões Louro. Vamos para a alegria. Vamos para a alegria. Alegria é uma Kombi de problemas. O The Talk Literally College apresenta André Simões Louro com uma Kombi de problemas. Essa linda, maravilhosa máquina de escrever lá dentro, os papéis voando, bem a cara dos personagens descritos pelo André Simões Louro. Aliás, gente, aqui tem uma imagem aqui do hoje, que seria o Fórum Trabalhista de Cubatão e tal, fizemos uma montagem. São papéis escuros, papel velho, né? Folha de papel velho, só que eu, em vez de deixar o texto amarelecido, eu fui mexendo no matiz até ele dar uma azulada. Aí ficou bom, para poder combinar, harmonizar um pouco aqui com a Kombi, uma Kombi de problemas. O doutor André Simões Louro, que ainda está gozando da sua licença maternidade, eu costumo fazer uma brincadeira que gestação para homem é assim. A mulher, ela gesta, né, da concepção até o parto, daria em torno de uns 9 meses. Para algumas pessoas acontece antes, para outros acontece depois, né? Dependendo de como for chegar, 9 meses e meio, 10 meses, cada um nasce dentro do seu tempo, certo? E o homem começa a trabalhar a sua gestação quando sai da maternidade com o filho no colo. Ali começam 9 meses de gestação, né? Eu costumo chamar de licença paternidade. Ele ainda está dentro da licença paternidade, mas, né? Ele falou assim: vou inventar uns maluco diferente na minha história aqui. E ele, obviamente, deve até ter começado a partir do personagem principal das histórias saborosas que são contadas nesse conto Uma Kombi de Problemas, tá? Mas é meio óbvio que ele é um ficcionista, um excelente ficcionista, e excelentes ficcionistas inventam histórias
saborosíssimas. Então, eu, se fosse vocês, pegava o link que daqui a pouco vai aparecer aí na tela, o link que inclusive já está no corpo dessa postagem, tá? Que o povão na rua chama de descrição do vídeo. Clica ali e divirta-se, porque esse texto está, como sempre, excelente, tá? É assim, é aquela Cubatão daqueles grandes personagens, daquelas grandes pessoas. Isso também tinha muito em Santos, né? Cada lugar tinha o seu grupo de personagens. Você não precisava nem fazer muita força para ser contista, para ser romancista. Praticamente o texto estava pronto. Na continuação, mais um mock-up. Tá bom, gente? Temos aqui. Uau! O que nós temos aqui? Temos aqui um mock-up customizado de balas de fuzil. The Talk manda bala. 20 pipocos para vocês se divertirem na indústria literária santista, que está dando muito pipocos nesse mês de maio. Está, gaguejei agora. Haverá lançamentos a rodo. Pronto, acho que agora eu consigo, né? Enfim, gente, vai ter lançamento pra caralho. É isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Vai ter muito lançamento. A galera tá escrevendo tudo, poesia, conto, romance, etc e tal. Então, a indústria literária santista dá pipoco o tempo inteiro. O The Talk é um deles, tá? E você pode adquirir este produto, tá? Fazemos desconto se você entrar em contato com a gente. Ah, meu pai. E aqui, quem aparece? Manecão Herzog. Saca só. Maneco Herzog enche todo mundo de soco. Só que ele protege a mãozinha, o Maneco Herzog, tá, gente? Ele dá soco, mas ele protege a mãozinha. Ele usa um soco inglês. Você que se lasque de tomar soco, tá bom? E que ele vai proteger a mãozinha dele, tá bom? A mãozinha vai ficar protegida. E temos o Coincidências com o Manuel Herzog. Eu acho que nessa página aqui, essas customizações em cima dos mock-ups explicam bem, né, a ideia por trás da do projeto visual, da ideia visual que eu quis imprimir para essa edição número 8. Folheando pelo texto do nosso querido Manuel Herzog, tá bom? É um texto, ele tem um tom diferente. Não é que ele tem um tom, o tom é muito parecido às vezes com o do Dr. André. Os personagens são diferentes. Aqui é o Guy Ritchie de Cubatão. Saca o Guy Ritchie? Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes? Se você gosta desse tipo de filme, vai adorar Coincidências do Manuel Herzog, tá? Tem um tal de Venta de Boi aqui que o sujeito. Eu não vou. Tá vendo? Eu já estou fazendo spoiler. Não devia fazer spoiler. Vocês têm que ler. Vocês têm de ler o The Talk número 8. Não adianta eu ficar dando spoiler aqui. Não vou dar spoiler. Mas tem um sujeito aqui, um tal de Venta de Boi, Zé Caju. Olha, gente. Pensa num saruê monstro. A grande Cubatão que não volta mais. Essa Cubatão aí, esse outro lado, antigamente se chamava lado B, o lado B de Cubatão, esse lado B não volta mais. Esse é Maneco Herzog, com o seu Venta de Boi. O negócio vai parar aonde? No cemitério de filosofia. Quem é aqui de Santos e região conhece o cemitério de filosofia, o famoso cemitério do Sabor. Vão ler Coincidências, vá ler Coincidências do Manuel Herzog. Aqui temos o Andor, o sobrevivente do inferno. Temos aqui uma abateia para ouro, etc, etc. Tá bom? Temos aqui a história de Andor Stern. É um dos brasileiros, hoje brasileiros sobreviventes do Holocausto.
O forte dos últimos textos enviados pelo Lincoln Espada é aquilo que chamamos de literatura jornalística. É jornalismo? Não sei se é tão jornalismo, mas de repente tem um quê de literatura. Começa a sair um pouco do jornalismo e ir para a literatura. Resolvi investir nisso, tá? Porque os textos que o Lincoln Espada manda são textos maravilhosos, maravilhosos, né? Menino bom de escrita. Eu, quando crescer, eu quero ser o Lincoln Espada, né? Porque ele tem a manha, tá? E só que ele tem uma linha daquilo que é chamado de literatura jornalística. Eu falei assim, bom, é prosa, é prosa. Então vamos lá, vamos. Já que a gente está cheio de experiências visuais no número 8, já estava mais ou menos nessa linha nos últimos dois, três, das últimas três participações do Lincoln Espada aqui no The Talk, a gente, né, fala, não, vamos manter isso daí que eu acho que vai virar sucesso, hein? Sucesso total. E aqui o nosso bate-papo, o nosso The Talk, o nosso entrevistão com o querido Williams Wilson. Gente, o Williams Wilson eu conheci no Encontro de Escritores Cientistas de 2019. Foi antes do início da pandemia, meses antes do início da pandemia, a saber, fevereiro, março de 2020. O Williams Wilson foi uma grata surpresa, porque quando eu comecei a folhear, ainda mesmo naquele domingo, ali, em frente ao mar e tal, comecei a folhear e falei assim, não é possível. Rapaz, né? Bom, bom. O livro que estava rolando na época, talvez seja o primeiro trabalho dele, que é o Certas Coisas. Por que eu digo talvez? Porque ele participou e foi finalista do Prêmio Jabuti no famoso Cadernos, acho que é Cadernos Negros. Tem uma imagem aqui que daqui a pouco eu vou mostrar para você, mas acho que é os Cadernos Negros, que é uma publicação já de meio século na história da literatura brasileira, acho que sai todo ano, tá? E ele participou do número 42. E esse número 42 foi finalista do Prêmio Jabuti. Eu acho que também o Maneco Herzog também foi finalista do Prêmio Jabuti. Não me recordo agora qual foi o ano. 2019 foi o Williams Wilson. E ele está lançando o mais recente trabalho dele, que é esse que está aí para vocês, que é o Maitá 933, A Embaixada de Dois Mundos. Então, já que é a Embaixada de Dois Mundos, vamos conversar com o embaixador nesse excelente bate-papo, nesse excelente entrevistão com o querido Williams Wilson. O Williams Wilson, muito pequeno, ele foi morar num dos bairros de São Vicente Continental. Quem não conhece a história de São Vicente Continental é a mesma história de várias cidades brasileiras. É aquele pedaço da cidade que político não liga, só vai o pobre. Quando começa meio favela, e o bairro vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, até que vira também o lado A. Chega uma hora que aquele bairro que você chama de pobre, de comunidade, de periférico, já não é mais tão periférico assim, já não é mais tão pobre assim, já não é. Obviamente que os bairros da área continental de São Vicente é como o Santos, tem a sua parte ilha, a sua parte continente, é meio óbvio que ainda é um bairro que carece de como é que poderia dizer, uma melhor condição material em termos financeiros, tá? Então ainda aparecem em alguns bairros ali de São Vicente Continental, o caso do Maitá, o caso do Parque das Bandeiras, às vezes um pouco na Náutica 3 e tal, algumas vicissitudes, né? O pessoal chama de carência, diríamos que ainda há traços de privações nesses bairros da região continental de São Vicente, alguns bairros, inclusive, até da região da ilha, né, de São Vicente. Mas essa coisa de pobre, fraco gosto, gente burra, chucra, iletrada, blá, blá. Agora eu vou caprichar no blá, 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 tá, gente? É blá, 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 blá. A galera tá perdendo.
está perdendo uma outra geração, uma outra vida, que não tem nada a ver com aquela história de se é São Vicente Continental, deve ser igual a Cidade de Deus. Gente, esquece. Cidade de Deus, grande livro, contou a história de uma região periférica do Rio de Janeiro que de repente já não está mais naquela formatação. Essa evolução dessas regiões, das cidades brasileiras que sofriam muito com essas privações, privação de carinho, privação de comida, privação de água, privação de esgoto, privação de educação, aos poucos, essas comunidades elas elencam conquistas até que chega um ponto que você começa a se deparar com os grandes escritores dessas regiões das cidades brasileiras, né? A gente tem inúmeros exemplos em várias cidades brasileiras de pessoas que supostamente estão morando em regiões periféricas. Vou chamar bem de suposto, porque na hora que você está dentro do bairro, sei lá se é tão periférico assim. Esse avanço do mobiliário urbano também chegou a essas comunidades. E quando chega a essas comunidades, surgem os grandes comunicadores dessas regiões, surgem os grandes músicos dessas regiões, surgem lideranças comunitárias, lideranças políticas e surgem também os grandes romancistas e os grandes contistas, que é o caso desse maravilhoso escritor, que é o Williams Wilson, que está aí. Em breve, se você se inscrever na página do The Talk no Facebook, receberá as comunicações, tá, das várias datas de lançamento, tanto aqui na região quanto o Brasil afora, do Humaitá 933. Fui um dos leitores, chamado de leitura crítica. Porque, geralmente, leitura crítica é um negócio pago, né? Mas não foi pago. Foi leitura crítica e na faixa, tá? Eu fui um dos primeiros leitores desse Humaitá 933 e eu estou querendo achar meu queixo. Meu queixo caiu, está em algum lugar da cidade, ainda estou procurando aí. De tão bom, de tão excelente, de tão gostoso, de tão poético até, em vários momentos do livro, que é o Humaitá 933. É leitura obrigatória nesse ano de 2022, para quem de fato curte literatura, para quem curte texto. Williams Wilson Humaitá 933, A Embaixada de Dois Mundos. Embaixada de Dois Mundos, meio óbvio, né, gente? Ele está morando em São Vicente Continental e se existiria um outro mundo supostamente mais sofisticado, que é o mundo da ilha, São Vicente Ilha. Ele está em São Vicente Continental, então ele tem essa circulação, esse flanar entre dois mundos, tá? Então, o Humaitá 933, territorialmente, ele está meio que no meio do caminho em relação aos outros bairros da região continental de São Vicente. Porque ele é uma espécie de embaixada de dois mundos, tá bom? E esse excelente título veio do trabalho do Williams Wilson em oficinas de escrita, de exercício literário, tá bom? Na Estação da Cidadania, aqui em Santos, com o querido mestre de todos nós, o Flávio Viegas Amoreira, que está aqui na imagem, tá? Tanto é que eu coloquei até aqui, né, o discípulo e mestre Williams Wilson e Flávio Viegas Amoreira. Quando vocês lerem o entrevistão, vocês perceberão que praticamente o título e o subtítulo, sei lá, como é que a gente poderia dizer? Para mim, tudo é título. O Humaitá 933, Embaixada de Dois Mundos, é o título. Mas diríamos que tem o Humaitá 933 e o Embaixada de Dois Mundos. Além dos exercícios que ajudaram o Williams a chegar nesses excelentes textos, que foram trabalhos coordenados pelo Flávio Viegas Amoreira, essa coisa da Embaixada de Dois Mundos, a coisa do título, também tem quase que o dedo direto e a participação do Flávio, tá? Que está à direita da imagem de vocês. Legal? Que é o Flávio Viegas Amoreira, que foi o responsável, né? Ainda é o responsável pelas oficinas de literatura lá na Estação da Cidadania.
tá bom? Ele tem várias práticas de exercício literário, tá? E, em especial, botar a galera para ler, né? Tem que pôr para ler, né, gente? Né? Autor que não lê é médico que não medica, sei lá. É um negócio meio estranho, né? E aí, muitas vezes, você recebe indicações do Flávio que vai da poesia, prosa poética, enfim, pelo conhecimento que ele tem. Eu talvez a única pessoa que eu conheço, que eu conheci porque já é falecida. Vou colocar no presente porque está vivo dentro da memória de cada um de nós, tá? Que talvez tenha um pouquinho mais de conhecimento do que o Flávio, era o Brizolinha, lá da banca do Brizolinha no Gonzaga, que aquilo eram 5 a 8 cursos de letras juntas, né? Brizolinha é um negócio terrível, né? Você falava assim, ô Brizolinha, eu queria ler um livro da literatura lituana do século XV. Ele arrumava um livro para você. Era impressionante. O Brizolinha ele tinha manha. Era um negócio assim, é uma saudade que é difícil de conter essa saudade do Brizolinha, né? Inclusive o Flávio, que era, né, assíduo frequentador lá do Brizolinha e tal. Quem da literatura em Santos não era frequentador, assíduo frequentador do Brizolinha, né? E aqui é entrevistão, gente. Vai, conversa no negócio aqui. Vai, quer ler entrevistão? Vai. Até hoje tem entrevistão louco aqui, né? Vamos nessa, tá bom? E vai ter. Ah, aqui, gente, ó, o Cadernos Negros, o volume 42, com a participação que tem a participação de um dos contos do Williams Wilson, esse volume 42, que foi um dos finalistas do famoso Prêmio Jabuti, nacionalmente conhecido, Prêmio Jabuti de 2019, tá bom? É isso, gente. Tome entrevista, tome entrevistão. E temos aí as nossas chamadas para a nossa página de Facebook. Quem está acompanhando a gente na página de Facebook recebe os estudos de página da organização da proposta visual das edições, tá? E também tantos outros, né? Enfim, conteúdos que a gente manda bala também lá. Tá bom, gente? Antes de finalizar essa primeira parte, é óbvio que vai acontecer aqui, viu, pessoal? Enfim, né? O mundo também é feito de inimizades, né? E surgirão inimizades com críticas duríssimas a essa edição número 8, porque de fato eu não sou artista plástico, eu não sou artista gráfico. Meio que eu brinco com a coisa, entendeu? Mas eu não sou um profissional do negócio, tá? Então, utilizei softwares, aquilo que dava para utilizar, porque eu utilizei com falta de grana, tá? Se eu for fazer assinatura de Canvas, de Pixel, de Photoshop, cara, não vou passar fome, que é tudo em dólar. Aí você tem que converter o dólar para real. Aí você converte para real, quando você vai ver, você está gastando, sei lá, R$ 800 só de assinatura para utilizar todos os recursos oferecidos por esses serviços online. Você não precisa nem baixar no teu computador, já está online. Só que se você tiver que assinar tudo, você fica pobre, né? Na situação atual que eu me encontro, esta penúria eterna, que parece que, né, o Brasil entrou numa penúria eterna e pegou todo mundo. É o meu caso, né? Mas penúria eterna, não tenho como assinar tudo isso, eu vou naquilo que cada um pode me oferecer e vou meio que juntando um pouco de um pouco do outro. Alguns têm um recurso, mas o recurso que está faltando tem no outro e tal. E é óbvio que muita coisa que está aqui no número 8, na hora que cair na mão de um profissional do design gráfico, num profissional do design do projeto visual, vai olhar para o número 8 e vai dar. Na melhor das hipóteses, vai dar uma gargalhada, tipo, pelo amor de Deus, isso aqui é pândego, né? Vai cair no riso. O negócio é meio tosquinho, né? Uma tosquice atrás da outra. Mas eu não sou da área, né? Meu negócio é livro e editar texto, gente. Eu não sou da área de tratamento visual, tratamento gráfico, de design gráfico. Eu não sou. E ainda para piorar, não tenho dinheiro.
Então, fico sem dinheiro para poder assinar tudo, para poder utilizar todos os recursos. Então, imagine que, de repente, o acabamento está muito ruim aos olhos dos nossos queridos profissionais, designers gráficos que a gente tem na cidade, que às vezes começaram aqui na cidade, mas já estão na cidade de São Paulo, trabalhando. Aí quando olham, falam assim: não é possível que o Marcelo fez essa tosquice no número 8. Gente, eu não sou profissional disso, tá? E eu não tenho dinheiro para pegar todos os recursos que cada assinatura possa me oferecer. Então, vou finalizar aqui a apresentação do The Talk número 8, fazendo essa ressalva, porque certamente, né, as más línguas chegarão na base do porcaria de trabalho, alguma coisa assim, enfim, querendo diminuir, querendo, né, tipo, Marcelo faz um trabalho muito porco e ruim na parte gráfica do negócio, mas ele também não é um artista gráfico, né? Ele tenta fazer o melhor dele para ver se faz alguma coisa diferente, para não ficar mais da mesma coisa, né? Às vezes a gente não tem recursos, às vezes a gente não tem o talento, às vezes não tem o talento nem o recurso. Então é óbvio que os profissionais dessa área serão extremamente duros, contundentes, com severas críticas a determinadas escolhas, enfim, em que pese toda a parte de jocosidade que eu tentei estabelecer para esse número 8, aquela coisa da troça. Meninada hoje chama de trollagem, né? É isso. Tá bom, gente? Esse é o número 8. Tá aí o link na tela, tá aí o link no corpo da postagem. Você pode ir no corpo da postagem. Vai lá, clica lá e divirta-se. E partiremos agora para o nosso segundo bloco do nosso bate-papo. Café maravilhoso, café sensacional das nossas vidas. Laranjinha? Sabe por que que é laranjinha? Por causa disso aqui, ó. Tá onde esse negócio aqui? Ah, você está aqui. Por causa desta laranjinha aqui, tá bom? Deixa eu ver se está enquadrado aqui. A capa de 1962, é 62? Isso. A capa de 1962 está indo para a tela de vocês agora. Isso aqui, gente, tá? É uma edição da editora Aleph de São Paulo, que eles têm uma linha de ficção científica, distopia, muito bacana, tá? Não recebi um tostão, tá? Da Aleph. Tô mostrando porque eu havia prometido que em algum outro bate-papo nosso a gente falaria sobre o Anthony Burgess, né? Contar um pouquinho da historinha dele. E aí sim confia em tio Celinho, que tio Celinho faz o passeio. Tio Celinho Barros Turismo vai fazer o passeio gostoso até a gente chegar no final do nosso bate-papo. Vocês vão ver que a amarração está toda pronta. De fato, não recebo um tostão da editora Aleph, tá, gente? Aliás, também não vou fazer spoiler do livro, não vou contar a história do livro, até porque esse livro aqui é tão popular que vocês já conhecem a história de cabo a rabo, o nome dos personagens, não vou aqui entrar em detalhes da história, tá bom? E também tem um filme do Kubrick, lá de 1972, tá? Que é o... Porque, na verdade, o nome desse livro, ele vem uma espécie de ditado popular, uma espécie de chavão, antigamente chamava-se de chavão, uma espécie de frase popular, né? Uma coisa parecida com isso aí, né? Uma frase que o povão usa. Que em inglês é As Weird as a Clockwork Orange. Tem outra em língua inglesa também que é como é que eles falam? É, não é as strange. Ah, gente, tem a ver com dente de galinha. Inclusive tem uma cerveja na Inglaterra que se vende lá chamada Hen's Tooth, dente de galinha, que vem também dessa frase popular.
É, não é strange. Seria alguma coisa, eu não vou lembrar agora, tá? De novo, minha memória. Gente, aqui eu não ensaio nada, eu ligo a câmera e vou. Então, se acostuma que de vez em quando dá uns brancos malucos, tá? Porque eu tô fazendo aqui, eu ligo a câmera e vou. Eu não tenho nada ensaiado, não tenho texto na minha frente, não tenho tela, não tenho nada. Eu vou confiando na memória, a memória falha. Mas não acho que é As Strange. É alguma coisa parecida, tipo As Rare or As Strange as a Hen's Tooth. Alguma coisa parecida com tão estranho quanto um dente de galinha. Né? Então, você está falando de alguma coisa, a pessoa se vira assim, não, this is as strange as a Hen's Tooth. Tão estranho quanto um dente de galinha. E tem uma cerveja muito popular na Inglaterra chamada Hen's Tooth, que é dente de galinha. Se você acha que você conhece alguma coisa de cultura inglesa, sinto informar-lhe que chega lá que você vai ver uns negócios assim. Ok. E uma dessas frases é As weird as a clockwork orange. Ou eles também utilizam a palavra queer. É que a palavra queer hoje em dia tem aquela conotação LGBT, tá? Eles também utilizam a palavra queer. Queer seria uma pessoa bizarra, uma pessoa estranha, um queer, né? As queer as a clockwork orange, or as weird as a clockwork orange. Seria uma coisa assim, é tão bizarro quanto uma laranja mecânica. Então você está falando alguma coisa que é um, é um negócio tão maluco que a pessoa se vira assim, isso é weird as a clockwork orange, isso é tão bizarro quanto uma laranja mecânica. Tanto é que o nome em inglês é A Clockwork Orange. É uma laranja mecânica, não é a laranja mecânica ou laranja mecânica, é uma laranja mecânica, tá bom? Por que a gente está falando disso? É porque na semana passada eu falei assim, num outro bate-papo nós vamos contar um pouco a história do Burgess para a gente poder chegar no ponto que a gente precisa chegar aqui. Contar um pouco da historieta do Burgess, né? O Burgess, ele se eu não me engano, 25 de fevereiro de 1917. Ele morreu em 1993, não me recordo a data, mas ele é de 25 de fevereiro de 1917, ano da Revolução Bolchevique russa. Ele nasceu nesse ano, tá? É de uma família muito pobre, o pai dele era pianista de cinema, a mãe era bailarina, alguma coisa assim. A mãe e a irmã mais nova morrem de influenza. Então ele fica órfão e o pai se casa de novo com uma dona de um bar de esquina que tinha lá na cidade dele, que era Manchester. Tentando encurtar um pouco, aliás, tá aí na tela para vocês, esse documentário, cujo o link também está no corpo da postagem, assistam, que ali contam muito, muito mais riqueza de detalhes a história do Anthony Burgess. Para quem não quer ler a biografia dele, se é que há uma, tem esse documentário aí que conta um pouco da história do Anthony Burgess. Ele ficou meio sem era nem beira, foi para uma instituição católica estudar, aquela vida de o que eu vou fazer da vida? A vida do Burgess é assim, mas o que eu vou fazer da vida? Ao final da Primeira Guerra, Primeira Guerra não, ele nasce já no final da Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial ele meio que se junta ao exército inglês, se alista lá. Durante um determinado tempo ele vai servir em Gibraltar. Mais ou menos nessa época ele conhece a mulher dele, que é Llewellyn, ele chamava de Lynn, Ishbourne Jones. Ele se casa com 20 anos de idade, ela com 18. Ela é de uma família de origem judaica, de origem judia, né, por assim dizer, meio judia. E ela, com 18 anos de idade, adivinha, propõe o famoso casamento aberto. Então, esse casamento com ela é um casamento meio de altos e baixos, com trocas de coisas parecidas com infidelidade, enfim, eles se propuseram a ter um relacionamento aberto, chegou no meio do caminho e começou a dar uns problemas, tá? Porque você tá me chifrando, mas pô, mas foi você que, né?
propôs o relacionamento aberto. Quando o relacionamento aberto não tem chifre, tem um pouco dessa historinha em torno do caso desse primeiro casamento dele, tá? Os dois acabam se transformando em professores de escola pública e tal. E num determinado momento eles vão para eles se alistam no serviço colonial britânico e vão para a Malásia. Eles ficam um tempo lá na Malásia. É aí que surgem alguns primeiros grandes sucessos do Burgess, que é o Time for a Tiger, por exemplo, que foi o primeiro romance que ele escreveu lá na época de Malásia deles e tal. Isso foi, eles viajam para lá em 1954. Existe um contexto de 1954 nessa região do mundo muito complicada, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, a chamada Guerra Fria, que dura até a queda do Muro de Berlim e que está sendo renovada hoje em dia, com esse negócio de Ucrânia, né? É... E, e praticamente nós não temos uma terceira guerra mundial. A gente está caminhando para uma quarta ou quinta guerra mundial. A terceira mesmo foi a Guerra da Coreia, que todo mundo brigou ali, né? E a Guerra da Coreia foi virada dos anos 40 para os anos 50, foi praticamente ao longo dos anos 50. Em 54 ele vai para a Malásia, né, no meio da Guerra Fria, estourando Guerra Fria, praticamente uma terceira guerra mundial, ele vai para aquela região do mundo e fica lá na Malásia até o retorno em 58, tá? Não nos esqueçamos que em 58 ou 59 sobe Mao Tse-tung na Revolução Popular da China, né? Então imagine que ele estava numa região do mundo de altíssima octanagem, né? Ebulição e explosão, né? O que eu vou falar agora é uma espécie de especulação sobre a passagem dele na Malásia e do porquê que ele retornou ou foi retornado do serviço de colonização britânica. Ele e ela, né, a Lynn Eastbourne Jones, que era a mulher dele, essa primeira mulher dele, por que eles retornaram? Primeiro, porque eles não se misturavam muito. Existia uma reclamação muito grande dos colegas e da própria chefia de que eles tinham uma espécie de vida deles do casal. Talvez motivado por alguma idiosincrasia ou pelo fato do relacionamento aberto dentro de um país muçulmano, que é a Malásia. Então, né, não dá para você propor um swingão, surubão de Noronha na Malásia, que você está lascado, né? A outra fofoca que rola no Reino Unido é o seguinte, que ele teria, mesmo não sendo um marxista, insuflado partes da sociedade organizada da Malásia a se insurgir. Uma coisa tipo assim, o povo no poder. Para um império colonialista como era o britânico e o mundo em ebulição no sudoeste asiático, com uma quantidade de guerras que saiu da Coreia, foi para o Laos, do Laos foi para o Camboja, do Camboja foi para o Vietnã, enfim, foram quase 30 anos de guerra naquela região. Imagine você manda um funcionário que de repente no meio do caminho, insuflando grupos sociais da Malásia para que o povo chegue ao poder. E detalhe, quando ele retorna, ou é retornado, ele é retornado em 58, 59, que é o ano que Mao Tse-tung vence a guerra e sobe ao poder com a Revolução Popular dessa China, nesse novo modelo China que a gente conhece até hoje. Então imagine que era isso para M6, né? Primeiro-ministro, funcionário do governo, quem era Anthony Burgess e a Livola Eastbourne Jones, que era a mulher dele, ele chamava de Lynn Jones, tá? Você vai ouvir muito Lynn Jones, que é essa primeira mulher dele. Pois bem, quando eles retornam, em torno de 1960, o Anthony Burgess recebe um diagnóstico de câncer cerebral. E ele não duraria mais de um ano. Numa pindaíba que eles tinham sido mandados para fora do serviço público inglês, eles estavam com uma mão na frente e outra atrás.
O Anthony Burgess resolve alugar uma casa. Eu não me lembro agora qual foi a casa, se foi em Brighton, foi alguma dessas regiões litorâneas. Bom, já que eu só tenho 1 ano de vida, deixa eu morrer com alguma decência, né? Foi para esse lugar para escrever em torno de 4 romances literários para que a viúva, Aline, tivesse os direitos, né, os royalties, os direitos das vendas das cópias desses romances literários. Algum tipo de pensão. Tipo, eu vou escrever rapidinho durante 1 ano para que eu possa, na hora de vender as cópias, de negociar as cópias, passar os direitos, os royalties, para a Aline, já que eu vou morrer daqui a 1 ano, já que eu estou com câncer de cérebro. E nessa jogada entrou Uma Laranja Mecânica. Tá? Um dos romances que ele escreveu foi Uma Laranja Mecânica. Em algum ponto de 60, 61. Foi mais ou menos nesse momento aí. As histórias não são muito não batem muito pelo seguinte: antes da escrita de Uma Laranja Mecânica, acontece uma tragédia na vida do casal Lane Ishborn Jones e o Anthony Burgess. Não sei se foi numa visita, se eles estavam morando em Londres, a Lynn é estuprada por um grupo de jovens, tá? A Inglaterra estava numa crise, a Inglaterra é uma espécie de Paraguai melhorado, nos anos 50, nos anos 60, estava numa decadência absurda, os jovens estavam entregues à violência das gangues e das drogas, era uma violência absurda, tá? E não se sabe, é tudo meio. Esse período do Anthony Burgess é um período super complicado, gente, pelo seguinte. Corre-se também a boca pequena que o médico que tinha dado o diagnóstico que ele só teria mais 1 ano de vida por causa de um câncer no cérebro, na verdade tinha feito aquilo em nome de uma espécie de serviço do governo. Diríamos que ele era um agente do governo, ele foi visitado por um agente do governo, tipo, tira esse sujeito do caminho. Tirar esse sujeito do caminho era o Anthony Burgess. Tá? Então, alguma coisa tinha muito de grave nessa passagem do Anthony Burgess e da mulher dele no serviço colonial inglês. Deve ter dado algum problema a ponto de inventarem um médico e esse médico chegar para os dois e falar assim, ó, seu marido, no caso o Anthony Burgess, o próprio Anthony Burgess, ó, o senhor vai morrer daqui a 1 ano porque o senhor está com câncer no cérebro. Tipo, vaza. O senhor só tem mais 1 ano de vida. Na verdade, era uma mentira para tentar controlar a fera, Anthony Burgess. Beleza. Aí o que rola? Nesse ínterim, até a chegada da escrita do Laranja Mecânica, a Lynn é violentada. Ela passa por um ataque sexual, um estupro, e ela perde o bebê do casal nesse estupro. Tá? Depois disso, eles se mudam para a região sul de Londres, e a vida do Anthony Burgess acaba se tornando um inferno, porque a mulher, obviamente, não superou o trauma. Tá? Ela começou a beber muito, se tornou uma pessoa extremamente violenta. Tá? Então, a vida do Anthony Burgess, entre provavelmente 1961, 62 até 68, foi um inferno. Foram 4, 5, 6 anos que ele teve o pior dos mundos. Porque a mulher, depois da violência sofrida e da perda da criança, o estupro acabou ocasionando a morte da criança, ainda no útero. Ela bebe, 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 até que em 1968 ela vem a falecer de cirrose. E aí começa um outro ciclo de um segundo casamento do Burgess. Vou cortar a história por aqui, porque senão vai ficar um negócio extenso pra cacete e tal. Nessa tragédia, ele começa a escrever Uma Laranja Mecânica, e aí, obviamente, que quando vocês assistirem ao filme do Kubrick, vocês já matam a charada do que aconteceu. Né? Até porque também tem a famosa cena do estupro no filme do Kubrick, e
ali era uma referência, né? Porque o maridão, né, que está ali sendo espancado e vendo a sua mulher sendo estuprada e morta, na verdade era ele e a Lynn, representados no filme, tá? Por essa, enfim, por essa situação horrorosa, né? Que os dois vivenciaram. Tanto é que, se eu não me engano, acho que tem um trecho do filme. No livro eu sei que tem, mas tem um trecho do filme que é assim: poxa, o senhor está escrevendo, né, uma laranja mecânica? É uma referência ao casal, tá? Ao que aconteceu de trágico na vida do casal. Tá? O filme ele é executado em 1972 e aí, depois do filme de 72 do Kubrick, Uma Laranja Mecânica, o Kubrick ficou preso a esse livro. Ele tem excelentes romances literários. O Time for a Tiger, por exemplo, é maravilhoso. Tem vários desses romances do Burgess que vale a pena assistir. Tem a novela com o Mr. Enderby, né? O famoso Mr. Enderby do Burgess e tal, mas ele ficou marcado nesse chão de estrelas dele lá né, do Uma Laranja Mecânica, tá? Enfim, existe uma relação de parte da vida dele com o que aconteceu, né? O que aconteceu na vida dele com o que ele descreve em parte do livro e também está no filme, tá? Bom, gente, o Anthony Burgess, ele fez biografia, autobiografia. Isso também é uma discussão que na literatura vai longe. Ah, porque autobiografia, porque eu não aguento mais romancistas autobiográficos. Gente, romancista e contista, eles partem de algum ponto que você também vive. A diferença é que eles não vão utilizar isso 300%. Eles vão ter um ponto de partida, um ponto de referência. No caso do Burgess, ele colocou esse elemento. Mas ele colocou esse elemento não para fazer um romance autobiográfico, mas no sentido de mostrar para vocês assim, ó, eu passei por essa situação, que eu também dramatizo aqui no romance, que é uma situação. Lembra das aulas de janeiro? Do curso de verão de literatura? Né? Etos, praxis e mitos? Mitos. Agora nós vamos trabalhar com mitos. Então, ó, temos aqui uma intransponibilidade moral. Minha mulher foi estuprada e no estupro ela perdeu o bebê. Não conseguiu se recuperar do trauma, não tinha também assistência psiquiátrica, psicológica boa na época. Entrou, começou a beber, se tornar uma pessoa violenta, até que a cirrose levou a vida da Lynn em 68. Então ele passou por isso. Mas ele não passa por isso no ódio, ele passa por isso numa tese. Agora sim nós vamos para a parte final do nosso bate-papo, essa quase 1 hora e meia, né? 1 hora e meia de falação, né? De apresentação do The Talk 8 e agora sim, finalizando agora para vocês essa segunda parte, né? Contando um pouco da historinha do Anthony Burgess, que havia prometido na sexta passada, e agora sim chegando à amarração do que acontece numa laranja mecânica. Tá? Isso sim é a obra que a galera, quando o Bolsonaro foi eleito, deveria ter lido. Essa aqui, não 1984, nem a Fazenda dos Bichos, ou a Revolução dos Bichos. Não, é essa aqui, ó. A realidade que você está vivendo hoje, que você entra no Twitter, eu vou xingar muito no Twitter. Ah, meu Deus, eu quero xingar muito o Bolsonaro pelo Twitter. Então você tem que ler isso aqui. Porque aqui tem uma tese que 1984 não tem. E a tese responde pelo nome. A violência é um valor. Quando você conhece uma pessoa que não conheceu amor, não conheceu carinho, não conheceu afago, foi privação de amor, privação de carinho, privação de afeto, privação de tudo. Para essa pessoa, ódio é valor. A agressão é um valor. A violência é um valor. Não justifica mais violência e assassinatos. Até porque teve muita gente que passou pela mesma situação
chegou e falou assim: espera lá, na hora que eu crescer, na hora que eu me tornar adulto, adulta, e se eu encontrar, porventura, o amor da minha vida, a minha família vai ser diferente. Não vai ter gritaria em casa, não vai ter abuso moral, não vai ter tapa e soco na cara de ninguém. Em alguns outros lares, inclusive, também tem a violência sexual praticada, às vezes, por membros da família, que até isso tem, né? Abuso sexual dentro, né? Ali da relação familiar. Quando chegar a minha família, farei diferente. E essas pessoas fizeram diferente. Porque elas jogaram fora a violência como um valor. Para essas pessoas, o amor é o valor, não é a violência. Porém, o Burgess, ele apresenta numa Laranja Mecânica uma tese. Em tese, gente, em teoria, em hipótese. E quando você trabalha dentro de um sistema de teoria, de tese, etc., você está especulando. O espaço adequado para essa forma de especulação, por incrível que pareça, não é nem a ciência e nem a universidade, é a literatura de prosa de ficção. Talvez agora vocês consigam entender por que eu sou tão doido em publicar prosa de ficção, ao invés de publicar um The Talk Poesias. Porque é dentro do espaço ficcional, esse é o espaço mais adequado para a especulação da teoria, mesmo que não tenha uma prova cabal lá no fim. Em tese, em tese, na tese, para Burgess, em Uma Laranja Mecânica, a violência é um valor. E um valor importante para a sociedade. Porque é um valor econômico. Quem lembra do livro e lembra do filme, quando Alex ele passa por toda aquela sessão de, entre aspas, readequação social, onde ele começa a sentir dores e enjoos toda vez que ele está numa situação próxima de violência, que ele começa a vomitar às vezes. Tem algumas passagens do filme, do livro, da parte final do filme, da parte final do livro, que mostram que o que ele antigamente fazia em termos de violência, violência sexual, estupro, espancamento, etc., etc., toda vez que ele está próximo de cometer alguma dessas barbaridades, ele começa a sentir dores, ele começa a sentir náuseas, ele começa a vomitar. Até que um dos personagens, que o grupo dele, que o grupo do Alex, tinha estuprado na primeira parte do livro, que eles vão na casa dos velhinhos e estupram a mulher, esse cara, quando ele sai dessa reabilitação, esse senhor o acolhe. E ele dá uma explicação bastante interessante para o Alex, dizendo assim: não é possível o exercício da liberdade sem autonomia. E para que você não seja mais um criminoso, estuprador, delinquente, fizeram um trabalho em você que te tirou a autonomia. Você não tem mais autonomia para o exercício dessa liberdade. Porque se toda vez que você está próximo de uma situação de violência, que antes você praticava violência à torto e à direito, você começa a sentir náuseas, começa a vomitar, começa a sentir dores, começa a sentir enjoo. Isso não é o exercício livre da prática do bem ou de se afastar de atos criminosos. Isso é perda da autonomia, e sem autonomia não é possível o exercício pleno da liberdade. Este senhor, que acolhe o Alex, né,
que o Alex passa por uma situação de violência de rua, tá? Praticado por um dos membros da gangue dele, que era o Tosco. Aqui no livro em português está como Tosco, tá? Eles traduziram o nome do personagem para Tosco, né? Vejam só a relevância da violência como valor para a economia e a economia política. No caso do Alex, ele foi desabilitado socialmente por conta daquela lavagem cerebral, daquele projeto do governo para conter a delinquência juvenil, a ponto de ele, às vezes, se eu não me engano, acho que tem até, eu não me lembro direito, mas deve ter essa cena no filme, que se aproxima uma jovem, muito bonita, né? Uma moça muito bonita, que tempos idos, na época de delinquência, ele estupraria a moça, ele começa a sentir náuseas e vomitar em cima de produtos. Se não me engano, eles estavam numa loja, alguma coisa assim. Ele começa a vomitar. Este senhor, que foi vítima dessa gangue liderada pelo Alex, o Alex, ele reencontra um velhinho que ele também espanca, ele e o grupo dele, no início do livro. Esse velhinho se reúne com outros velhinhos e dá-lhe uma coça, chega a polícia. Quando chega a polícia, um dos policiais era o Tosco, que era da gangue dele. Agora ele era uma autoridade. Miliciano? O cara que praticava todos aqueles estupros e violências junto com o Alex, se eu não me engano, tinha não me lembro o nome dos outros dois, era o Pete, era o Tosco, o Pete, o Alex que era o líder, e tinha o outro que também não me lembro agora o nome. Mas enfim. Aí o Tosco virou autoridade. Vamos entender o seguinte, que para o bom funcionamento de uma economia política, a base entre a delinquência e o combate à delinquência funciona com a mesma perturbação psiquiátrica. No caso do Alex, ele foi desabilitado socialmente para que ele não praticasse mais crimes. Mas no caso do Tosco, ele foi redirecionado para uma força policial. É o que dá a entender no livro. A tese começa a ficar interessante. A violência é um valor para qualquer dos lados. Todo mundo ganha dinheiro com a violência. Dinheiro faz uma sociedade funcionar. Mal, na base da violência, mas faz uma sociedade funcionar. Violência é um valor? Essa é a pergunta de uma laranja mecânica. Até que este senhor, que teve a mulher estuprada na frente, foi espancado quase que até a morte. Obviamente ele enviúva, tempos depois, que é a senhorinha que foi estuprada morre, tá? Ele fica viúvo. Nessa situação, que o velhinho que eles tinham espancado na primeira parte do livro, no meio da rua, ele reconhece o Alex, chama os outros velhinhos e dão uma coça nele. Ele está tão desabilitado socialmente que ele não consegue sequer se proteger. Toma uma coça dos velhinhos, chega a polícia. Quem era um dos policiais? O Tosco, que enche ele de porrada. E ele, todo quebrado, ensanguentado, bate a uma porta pedindo socorro, pedindo ajuda, e quem é que atende? O velhinho que teve, na primeira parte do livro, a mulher estuprada e que quase perdeu a vida debaixo de tanto espancamento do senhor Alex e da sua turma, na primeira parte do livro. Então, na segunda parte do livro, o Alex volta desabilitado socialmente, e aí o velhinho começa, o velhinho que mais ou menos representaria a figura do Anthony Burgess dentro da ficção, dessa ficção, Uma Laranja Mecânica, ele chega e fala assim, o exercício da liberdade exige autonomia. Você não tem mais autonomia, você está desabilitado socialmente. Você precisa estar habilitado socialmente para escolher o bem ou para escolher o mal. Tanto para a escolha do bem ou para a escolha do mal, você tem que estar habilitado socialmente. Você não pode sofrer recondicionamentos. Você tem que ter o exercício pleno da tua liberdade, e você só pode ter o exercício pleno da tua liberdade com autonomia. E você está desabilitado socialmente por causa desse negócio, desse lavagem cerebral que fizeram com você. Este senhor reúne lá um cientista, um jornalista, lá um pessoal importante, fazem uma espécie de campanha anti-governo, ou seja, eles tiram proveito político para atacar a atual situação governamental, tá?
e meio que faz uma espécie de caminho contrário com o Alex. Não, vamos te habilitar socialmente. Nós vamos te colocar na situação anterior. Isso fica muito claro no filme também, né? Tipo, vamos desfazer a lavagem cerebral. Vamos fazer a lavagem cerebral ao contrário, né? Vamos colocar você última forma, da forma como você estava antes de você passar pelo tal processo governamental de controle da violência juvenil, tal. Tá bom. A violência é um valor? E veja bem, ela é importante porque desabilitou o Alex socialmente, mas o Tosco foi transformado policial. Ele funciona para a economia. Não, o Anthony Burgess, numa Laranja Mecânica, ele não conta a história do Tosco. O que aconteceu com ele para ele virar policial. Mas provavelmente ele não deve, o Tosco deve ter passado pela situação de lavagem cerebral. Ou se passou por uma lavagem cerebral para que ele seja, para que a violência que ele naturalmente pratica seja direcionada em favor da polícia, da força policial, porque agora o Tosco é um policial. Isso é uma tese. Anthony Burgess te propõe numa Laranja Mecânica uma tese. Ele não quer que você pense igual a ele, Anthony Burgess, ou que você pense igual ao Alex, ou que você pense igual ao Tosco, ou que você pense igual a mim, ou pense igual a você. Não. Ele está te propondo uma pergunta. A violência é um valor? Porque, olha, gente, no século XXI, tá assim de gente andando na rua, assim, com transtorno de personalidade, com transtorno de humor. Por que essas pessoas com transtorno de personalidade, transtorno do humor, estão sendo aceitas no seio da sociedade? Porque dá dinheiro. Uma das coisas, por exemplo, que a sociedade tira um enorme proveito dos sociopatas chama-se sexo. Quase todos os psiquiatras e estudiosos que estudam mentes criminosas descrevem o psicopata como altamente charmoso e um atleta de alcova, é um atleta sexual. Quem é que não gosta de transar? Quem é que não gosta de fazer sexo? E sexo sem, né, sem compromisso, tipo a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. O cara com um transtorno psiquiátrico, com um transtorno de personalidade, ou às vezes até mesmo com um transtorno de humor, é ótimo. Uma pessoa com transtorno de personalidade, transtorno de humor, com um cartão de crédito, é a alegria do shopping center. Um cara ou uma cara, eles e elas também, com transtorno de personalidade ou transtorno de humor, é a alegria do mundo gastronômico. Eles comem até explodir, estouram cartão de crédito. É tudo que um chefe de cozinha, um dono de um shopping center, o dono de uma loja, mais deseja estourar o cartão de crédito. Estoure o cartão de crédito na minha loja. É agressivo. Violência é um valor? Dá dinheiro, né? Ou não? O que se apresenta numa Laranja Mecânica é uma tese. E agora sim, para finalizar. E vamos fazer a diferença. Tá? Estão fazendo literatura para que você mude a sua forma de pensar. É como se utilizasse a literatura da mesma forma que fizeram a lavagem cerebral com Alex numa Laranja Mecânica, só que utilizando a literatura. No caso do Alex, era o cinema, eram as imagens. No caso da literatura, é o texto. Desculpe, gente. Sou editor de uma folha literária. Literatura de alto giro não se presta para isso. Em hipótese alguma. Volto a dizer, literatura de alto giro é estética, é prazer estético, é a arte do texto, ou texto como arte, e só, incluindo a sua teoria literária e a sua análise literária. Se a teoria literária, a análise literária e a própria literatura produzida, prosa ou poesia, é feita, né, para fazer cabeça,
Tá errado no nascedouro. Desculpe a franqueza, mas tá errado no nascedouro. Porque aí você sai da literatura para virar panfletagem, para virar panfleto. Aí seria mais honesto você chegar e falar assim, Marcelo, eu gostaria de publicar no The Talk um panfleto. Ah, beleza, manda o panfleto aí. Mas não chega para mim e fala assim, não, eu quero te oferecer um conto. Quando eu começo a ler o conto da pessoa, é uma panfletagem maluca. Não, isso aqui é literatura, isso aqui não é panfletagem. Panfletagem é um outro estilo de texto, é um outro regime de texto, é um outro registro de tecido verbal, gente. Isso aqui é uma tese, tem uma tese. Primeiro que isso aqui é um romance literário, mas aqui dentro tem uma tese. É uma hipótese. Ele está especulando sobre o valor da violência. E a utilização da violência para te gaguejei agora, te desestabilizar. Tirar a tua estabilidade social por intermédio da violência, como fizeram com Alex. Porque fizeram com Alex para que ele não cometesse mais crime, tira a estabilidade social dele, que é baseado o quê? Estupro, violência, porrada, morte. Desestabilize o Alex. Desautorize ele a fazer isso com reações orgânicas de náusea, toda vez que ele estiver próximo de cometer um crime, próximo de cometer um ato de violência. Você está desestabilizando socialmente o Alex, que não poderá mais ser útil para a economia. Veja a diferença para o tosco. Extremamente útil para a economia. Ele agora é um policial. E agora sim, gente, para finalizar, que já está dando 1h30 de pancada aqui nesse negócio, né? Pelo amor de Deus, vai falar tanto assim no quinto dos infernos, né? O tosco teve utilização policial. A violência dele foi parar no quê? Nos seios da organização policial, do combate ao crime. E aí, de repente, a gente está vendo gente querendo ler o 1984. É a mesma coisa que abrir uma embalagem de ketchup com britadeira. Se você, por exemplo, quer conhecer o submundo do mundo diplomático, por exemplo, o mundo diplomático inglês, você não lê nem o Anthony Burgess e muito menos o George Orwell. Você vai ler o John le Carré, falecido recentemente, a questão de 2 anos ele faleceu, né? Com aquele famoso filme, inclusive brilhantemente dirigido por um diretor brasileiro chamado Fernando Meirelles. Tem um filme que é uma adaptação do livro de um grande sucesso do John le Carré. O nome em inglês é The Constant Gardener. Se não me engano, é traduzido para o português como o Jardineiro Fiel. Acho que é isso, né? Jardineiro Fiel. The Constant Gardener. Seria o jardineiro constante. Constante no sentido de fiel. Então, a tradução em português ficou boa, né? Seria o jardineiro fiel. The Constant Gardener. Você quer ler sobre o mundo da diplomacia? Você não lê nem o Orwell, nem o Burgess. Você vai ler o Le Carré. Ou seja, o Bolsonaro ganha a eleição e só tem o Orwell para ler? Não tem mais nenhum inglês no mundo. Acabou o inglês. Daqui a pouco não tem nem mais Shakespeare. Nossa, né? O que fez? O Lord Byron virou nicaragüense agora. Só pode ser, né? O que mais? O que mais vem por aí? A Jane Austen agora, ela vende o quê? Ela vende docinhos na rodoviária da Cidade do México agora. Virou mexicana. Gente, porque é em cima dessa incipiência da ilustração brasileira que está baseada nas piores barbaridades. Entre elas, dessas piores barbaridades, dessas piores barbaridades, entre elas, entre todas essas, tá? A utilização inadequada de determinadas ferramentas dependendo da circunstância. Ou o brasileiro achar que sabe, mas não sabe.
Isso é caminho aberto para que pessoas, no estilo do atual chefe do Executivo Nacional, inclusive se reelejam. Eu sei que essa conversa acaba enveredando, caindo para o lado de uma política partidária, que é um negócio que eu sempre evito aqui. Também sempre deixo claro que eu não estou aqui para fazer análise literária de livro, fazer comentário de livro. Existem milhões de canais no Instagram, milhões de canais no YouTube, milhões de canais no Facebook para fazer isso, de uma galera que faz muito melhor do que eu, tá? Então procurem lá que vocês vão achar inúmeras leituras que a galera faz no YouTube sobre Uma Laranja Mecânica. Não é esse o meu propósito. E também não é o meu propósito ficar aqui, entendeu? Fazendo campanha para esse, para aquele, porque eu quero... Desculpe, gente, eu estou num buraco tão grande que eu quero que todo mundo vá para o inferno. É isso, não estou com muito saco para esse ou para aquele, não. Mas tudo bem, né? Vou ouvir graça de uma galera aí, você está falando mal do presidente, vai. Como se ele não desse motivo para que a galera não faça mal dele, né? Quer dizer, também é um negócio meio louco. Mas o que me assusta é a galera utilizar a literatura para fazer propaganda. E utilizando ferramenta errada, utilizando o livro errado. Se você está tão horrorizado com o Bolsonaro, você não leu 1984, você leu Uma Laranja Mecânica. Se você está puto com milícia, você não lê Uma Fazenda dos Bichos, 1984, ou Jardineiro Fiel, seja lá o que for. Você leu Uma Laranja Mecânica. Na parte final do livro, o Tosco é um policial. A violência é essencial para o bom funcionamento da economia e da economia política? A seguir cenas dos próximos capítulos, tá bom, gente? Falei demais. Tá aqui feita a amarração, tá bom, gente? Não tenho palavras para agradecer a paciência de vocês todos nessa 1h40 que já estamos chegando. 1h40, né, de falação. Tá aí de novo na tela o link para vocês terem o The Talk número 8. E gostaria de coração agradecer a presença de vocês todos até este minuto final, né? Terem chegado até o fim desse nosso bate-papo de sexta-feira, desse editorial do The Talk, esse marcado 6 de maio de 2022, tá bom, gente? Pessoal, leiam, largue esse negócio de 1984. Você quer falar mal de miliciano e fica lendo 1984, você tá abrindo vidrinho você tá abrindo bisnaguinha de mostarda com britadeira, com bomba atômica, tá? Ó, Uma Laranja Mecânica do Burke. Vai entender a tese. E aqui nós temos uma tese. Em momento algum ele está querendo fazer a sua cabeça. Tomem muito cuidado com isso, tá bom? Literatura, ele te apresenta uma tese. É um direito do autor e da autora apresentar uma tese. Tem uma tese aí, uma teoria ou alguma forma de especulação em formato de tese dentro do livro. É o lugar ideal para fazer isso, é a literatura, em especial a prosa de ficção. Agora, tomem cuidado. Tem coisa que não é uma tese. Está querendo fazer a sua cabeça. Tomem cuidado com isso, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado por vocês terem chegado até esse momento do vídeo, tá bom? Curtam maravilhosamente bem o excelente final de semana de vocês. 8 de maio, né? Dia das Mães. Um beijo para todas as mamães que estão nos assistindo, nos apoiando até esse momento do nosso bate-papo, do nosso tutorial de toda sexta-feira. Um feliz Dia das Mães. Gente, beijo no coração de vocês todos e até a próxima sexta com mais um nosso editorial, com mais um bate-papo, tá bom? Galera, um beijo e até a próxima sexta.